e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Infelizmente, esta passagem se cumpre todos os dias. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas a ignoram por causa das preocupações da vida. Por isso, se você está vivendo assim, reflita sobre o que tem te causado ansiedade, medo e preocupação, pois senão você não conseguirá ter uma vida abençoada com Deus e com as pessoas. Escolha mudar de vida hoje e saiba que a melhor maneira de vencer a ansiedade é confiando no Senhor de todo o coração. Com isso, você se tornará uma pessoa mais calma, pois saberá que Ele está trabalhando em seu favor. E eu não estou aqui dizendo que eu também não fico ansioso às vezes. Mas eu gravei este vídeo para te lembrar que o verdadeiro descanso só pode ser encontrado em Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe. Bom, esse vídeo ele foi retirado do canal do pastor Antônio Júnior e ele tem um canal no YouTube e ele sempre aborda assuntos muito atuais, muito importantes. Quem tiver tempo e quiser ver, pode entrar lá que tem várias coisas que são importantes para nós. E a pergunta que eu quero fazer agora para vocês: alguém aqui sabe o que é saúde mental? Alguém se arrisca a responder? Ninguém? Pode falar. Como? Sim, de certa forma sim. Mais alguém? Não? Então, a saúde mental, no senso comum, no que a gente mais ouve falar por aí, é que a saúde mental é a ausência de doenças mentais. Mas não fica só nisso. Saúde mental é ter o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno, entre o que nós temos dentro de nós e as exigências aí que a vida nos traz no nosso dia a dia. Tá? Então, ter saúde mental é saber lidar com as boas e desagradáveis emoções, estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, reconhecer os seus limites e procurar ajuda quando necessário. Aqui nós temos, nesse gráfico, nessa imagem, dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que nos mostram que o Brasil tem um grande índice de pessoas ansiosas e deprimidas. Ele diz que 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre com algum distúrbio de saúde mental e às vezes nem sabe. 33% da população mundial sofre de ansiedade. Isso equivale a 7 milhões de pessoas. Isso, 700 milhões de pessoas. Então, a depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo. Equivale a 16,5% da população. E mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por depressão. Isso também interfere na nossa economia, porque essas pessoas afastadas dos seus trabalhos, elas geram um custo a mais para o governo, então também afeta nessa área. Tá? A depressão ela é a maior causa de afastamento por trabalho no mundo. Tá? Aqui mostra também que São Paulo é a cidade com maior incidência de transtornos mentais no mundo. Tá? 29,6% da população de São Paulo tem aí ansiedade, que é o mais comum que acontece lá. Tá? Pode fazer. Passa um pouquinho para frente. Está faltando essa parte. Espera só um minutinho. Na Idade Média, irmãos, as pessoas que tinham transtornos mentais eram intituladas como pessoas que tinham algum tipo de possessão maligna, que tinham algum tipo de problema espiritual. E nos dias de hoje, a gente vê que por conta disso, na época, então, muitas pessoas foram queimadas e mortas brutalmente por serem reconhecidos como pessoas que
eram envolvidas com bruxaria ou algo do tipo. Eu não estou dizendo que isso é mentira, talvez sim, mas existem casos que não. Tá? E até hoje, nos dias de hoje, muita gente sofre com problemas mentais, problemas psicológicos, problemas emocionais, e elas têm medo de falar sobre isso com alguém, porque têm medo de serem taxados como loucos, como fracos, como pessoas que não conseguem lidar com seus sentimentos ou suas emoções. Tá? E por isso muita gente tem medo de falar sobre isso. O que é importante para nós hoje, como cristãos, entender aqui nessa noite? Existem, sim, transtornos mentais, problemas psicológicos e emocionais que têm causa espiritual, mas também existem problemas, transtornos psicológicos que têm causas orgânicas. O que são as causas orgânicas? Causas emocionais, traumas, causas de má formação do cérebro, ausência ou abundância de neurotransmissores que são importantes para o bom funcionamento do nosso cérebro. Os meninos que ainda estão em idade escolar já devem ter ouvido falar sobre dopamina, serotonina, que são hormônios que causam satisfação e alegria no nosso corpo. E às vezes a pessoa que é depressiva, ela tem ausência disso. Então não é apenas... Existem sim casos que são espirituais, mas existem casos que sim, essa pessoa tem uma malformação no cérebro, ela tem um problema mesmo fisiológico, que faz com que ela tenha um transtorno mental e que faz com que ela não consiga se socializar como as pessoas normais no seu dia a dia. Tá? O que a Bíblia diz? A Bíblia retrata algum caso de transtorno mental? Não, a Bíblia não trata diretamente nenhum caso de transtorno mental. Mas eu separei aqui 2 versículos que hoje vai ajudar vocês a entenderem melhor o que eu estou falando. Em Marcos, capítulo 1, do versículo 32 ao 34, diz: E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Essa palavra, ela nos deixa claro que existe sim uma diferença entre endemoniados e entre enfermos. Se todas as doenças físicas e emocionais que nós tivéssemos fossem reflexos de questões espirituais, a Bíblia não relataria dessa forma. Chamariam todos, e eram todos os endemoniados. Mas aqui ele deixa bem claro, chamou os enfermos e os endemoniados. E ele curou diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Tá? Já em Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 8, diz assim: E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando Jesus o viu ao longe, E quando viu Jesus ao longe, tá? Essa pessoa viu Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te
porque não me atormentes. E então Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Jesus, ao ver aquele homem, ele já reconheceu que se tratava de causas espirituais. Ele já sabia que aquela pessoa estava possessa de demônios, tá? Nos dias de hoje, um quadro como esse, talvez seria descrita pelos psicólogos e psiquiatras como sim uma causa de transtorno mental. Um homem que se afasta do seu convívio social, vive em sepulcros, sai de noite gritando, se automutilando, se ferindo com pedras. Ninguém consegue conter ele com força física, prendê-lo, tentar parar ele. Então, assim, a Bíblia não relata diretamente que é um transtorno mental, mas trazendo isso para os nossos dias de hoje, nós podemos dizer que sim, mas era causado por demônios. Tá? E assim como também aquele caso de Nabucodonosor, que se rebelou contra Deus e ficou louco. Nós vemos aí mais um transtorno mental de causa espiritual. Tá? Essa semana, quarta-feira, dia 10, quem sabe que dia foi dia 10, quarta-feira? Ninguém? Quem falou? Pode falar? Isso! Dia Internacional da Saúde Mental. O governo tem negligenciado muito esse assunto. Apesar de que no ano passado a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou esse tema como algo a ser falado em todos os países. Mas o governo não dá a necessária atenção a esse tipo de coisa. E a gente vê que o mundo padece por negligenciar a saúde mental. A gente liga a TV e vê tantos homicídios, assassinatos, de maneira tão desumana que a gente fala, como que um ser humano consegue ser tão frio dessa forma e fazer algo desse jeito? Tem gente que realmente fica possessa por demônios e faz coisas que a gente não acredita. Mas tem gente que sofre, que tem doença e não controla as suas emoções. Eu não estou aqui querendo defender e colocar isso como algo que deve ser revisto dessa forma. Mas existem casos e casos. Tá? E o que acontece? O que nós podemos fazer como cristãos? Aquele vídeo que eu passei, ele detalha muito bem isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo e nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes às adversidades e às doenças que estão aqui. E o que a gente pode fazer? Se apegar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem algo que é muito importante: procurar ajuda. Tá? Setembro passou, nós temos aqui um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Às vezes passa alguma coisa na televisão, às vezes a gente vê alguma coisa, mas é muito pouco. Conscientização mesmo, a gente vê muito pouco ou quase nada disso. E o que é importante para a gente? Como cristã, eu vejo da seguinte forma: quando eu tenho uma dor de cabeça constante, quando eu tenho um problema no estômago, um problema no coração, eu procuro um médico. E aí você vai me perguntar: Josi, é pecado eu procurar um psicólogo? É pecado eu procurar uma ajuda psicológica? Eu acredito que não. Deus deixou a medicina, Deus deu sabedoria aos médicos, Deus deu sabedoria aos cientistas que criaram tantos métodos de cura para diversas doenças, sejam elas físicas ou psicológicas. Também diversos tratamentos. E Deus usa sim as pessoas, essas pessoas, para nos ajudarem e fazerem a vontade dele na nossa vida. Antes de eu me formar, eu fiz 1 ano e meio de estágio na clínica da faculdade. E lá chegavam casos pesadíssimos, porque é um atendimento ao público, pessoas carentes que não têm condições de pagar. E chegavam casos pesadíssimos. E por muitas vezes eu me peguei sem conseguir dormir, preocupada com aquela pessoa. E o que eu fazia como cristã? Eu dobrava o meu joelho e pedia ao Senhor: me ajude a ajudar essa pessoa. Porque eu como cristã, eu sei que
A pessoa pode ir no melhor médico, ela pode ter o melhor tratamento, o melhor remédio, mas se Deus não permitir, se não estiver debaixo dos planos de Deus, nada acontece. E é isso que a gente precisa acreditar e saber. Procurar ajuda psicológica não é desconfiar do seu pastor, não é desconfiar do seu líder, não é desacreditar de Deus. É saber que tem coisas que precisam ser tratadas de acordo com o que Deus deixou na medicina para nós. Tá? E hoje eu quero que vocês me respondam. Alguém sabe dizer o que é depressão? Pode falar, gente, não tem problema errar. Essa é a parte que vocês respondem. Vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Desânimo, sim. Como? Alguém falou alguma coisa? Depressivo, de casa, preso, sim, tem muitos casos. A pessoa perde o convívio social, convívio com a família. Autoestima baixa. Como? Falta de amor próprio. Sim. O que mais? Mais alguém se arrisca a falar? A depressão é uma doença classificada como doença psicossomática que afeta o ser humano, o seu estado mental, e ela é caracterizada por algumas qualidades. Por exemplo, o ser humano, ele, como alguns disseram, tem baixa autoestima, ele busca isolamento social, não é? Ele não quer mais uma vida social, e essa depressão ela pode, como definido, levar ao suicídio, que é a destruição total da vida pela própria pessoa. Então essa doença afeta, e hoje, na atualidade, nós temos visto aí que ela tem crescido assustadoramente, inclusive no meio cristão. Por incrível que pareça, inúmeros cristãos têm sofrido com depressão e alguns até suicidado. É bem isso. Pode fazer. Mais algumas definições, além do que ele disse. É um transtorno afetivo, de perda de interesse generalizado. Então a pessoa perde o interesse por atividades que antes ela tinha prazer. Não tem ânimo para nada. Tem oscilações de humor. E essas oscilações de humor, elas podem culminar em pensamentos suicidas. Tá? E traz uma tristeza de longa duração. Aí você vai me dizer, Josi, então eu já estou triste já há uns 15 dias. Será que eu estou com depressão? Tem uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é algo que a gente vivencia, é normal do ser humano, tá? Às vezes a gente perde um emprego, perde um relacionamento, perde algo que a gente almejava, algo que a gente planejava para a nossa vida, e isso nos causa tristeza. Mas é coisa normal do nosso dia a dia, tá? A psicologia fala sobre as fases do luto. O que são essas fases do luto? As fases do luto funcionam quando a gente perde um ente querido, mas também quando a gente perde o emprego, quando a gente termina um relacionamento. Então nós transitamos por algumas fases, que nós chamamos de negação, depressão, barganha e aceitação. A pessoa ela transita entre essas fases, mas nem sempre ela passa por todas elas, e também não tem uma sequência. Não necessariamente ela tem que ir da negação para a depressão, depois para a barganha, depois para a aceitação. É algo normal do ser humano. Nós vivenciamos isso quando nós perdemos algo que é significante para nós. Tá? Então isso não é depressão, é algo normal. O que foge do normal é quando a pessoa ela foge do convívio social e ela não consegue aceitar dentro dela aquilo que aconteceu. Tá? Pode passar. Bom. Então, a depressão tem sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, a pessoa se sente inútil, improdutivo, traz raiva, inquietação e irritabilidade.
Então é muito complicado também conviver com uma pessoa assim. Então às vezes a gente se afasta das pessoas assim. Então às vezes até a gente contribui para que aquela pessoa fique mais mal ainda do que ela está. Então é importante a gente saber, mesmo que você nunca tenha passado por isso, mas às vezes você conhece alguém, você vai entender que aquilo é do problema que ela está vivendo. Talvez você vai ter mais sabedoria para poder lidar com essa pessoa. Tá? Os depressivos também têm comportamentos imprudentes ou destrutivos. Então essa pessoa às vezes ela tenta contra a própria vida, ela se automutila, ela se machuca, tá? Os depressivos também têm sentimentos de desespero e dificuldades ao se concentrar. Então essa pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito e afeta toda a vida dela no contexto e acaba atingindo até a família, tá? Pode passar. E sobre ansiedade, vocês já ouviram falar? O que é ansiedade? Bater o pezinho. Deixar de dormir. Não dorme. Sofrer antecipadamente. A gente fica ansioso quando tem uma prova importante, quando tem um evento que a gente vai falar em público, como esse que eu estou aqui. A gente fica ansioso quando a gente quer muito uma coisa e às vezes o tempo dessa coisa não chega. A gente fica ansioso por diversos motivos. Mas será que essa ansiedade do dia a dia é patológica? É uma doença? Nem sempre, tá? A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo que nos prepara para situações de dificuldade, tá? Para situações aí que a gente precisa ser mais forte. O problema é quando a gente está em alerta o tempo todo, né? A ansiedade nos deixa em alerta. O problema é quando isso vira um distúrbio e a gente está em alerta o tempo todo. Mesmo que não esteja acontecendo nada de errado e a gente está sempre ansioso, sempre acelerado, sempre na correria, isso vira uma doença. E aí, pode passar. Então, mais uma definição da ansiedade é um mal-estar físico e psíquico que causa aflição e agonia. Preocupação ou medo excessivo sem que haja risco iminente. Então, não tem risco nenhum de acontecer problema nenhum. Mas os ansiosos normalmente são catastróficos, fazem tempestade no copo d'água. Às vezes o negócio é desse tamanhozinho e a pessoa fica super ansiosa. Não, ninguém aqui passa por isso. Pode passar. E existem alguns tipos de transtornos de ansiedade. E eu citei aqui 2 que são os mais comuns. A ansiedade generalizada, que falando assim, de forma que vocês vão entender melhor, é uma ansiedade sobre tudo. Tudo na vida dessa pessoa causa ansiedade para ela. E nós temos as fobias. Quem já ouviu falar de alguém que tem fobia de andar de elevador? De alguém que tem fobia de ficar em lugar fechado? Fobia de altura. Medo de quê? Medo de altura. Medo de altura, medo de agulha, medo de aranha. Barato. Barata. Mas é Medo de ficar em locais fechados. É o medo Do escuro, tem gente que tem fobia do escuro. Então, as fobias e o medo tem diferença entre elas. O medo ele acontece quando a gente está à frente a algo que nos causa uma ameaça. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro bravo. E aí o cachorro está aqui na minha frente, eu vou sentir medo, é totalmente normal. Já a fobia, só de pensar aquilo já te arrepia, já te deixa fora de si, você já fica angustiado. Então você não precisa estar em contato. Você não precisa estar em contato com algo que te cause aquele sentimento de medo.
tá? Tem essa diferença. Pode passar. Os transtornos de ansiedade se caracterizam por suor excessivo, desespero, aflição, roer as unhas, medo, incerteza, repulsa repentina e a uma possível ameaça ou situação de perigo. Pode passar. Sintomas psicológicos da ansiedade. Então é tudo que a gente já citou aqui, mas vocês vão ver que alguns a gente não falou, então tá aqui para lembrar. Constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão. Preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir e irritabilidade. Então, Jô, você está me dizendo que se eu tenho tudo isso, então eu estou ansioso, eu estou com problema de ansiedade? Não, eu não estou dizendo isso. É preciso muito mais do que sintomas para poder criar um diagnóstico. Tá? Então, o profissional da área da saúde mental vai te avaliar, ele vai te questionar sobre como que é o seu contexto de vida, como que é a sua rotina, como que é a sua vida, se não é a maneira que você está levando a sua vida que está causando esses sintomas, ou se realmente você tem um problema. Tá? Pode passar. Sintomas físicos da ansiedade. Esses sintomas, eles acontecem mais em crises de ansiedade. Alguém que já ouviu falar de alguém que teve crise de ansiedade? Já? Sua mãe? Então, nessas crises, a pessoa sente dor ou aperto no peito, as batidas do coração aumentam, às vezes ela acha que vai morrer, a respiração ficou ofegante, sente falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náuseas, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Pode passar. A ansiedade, ela pode ser provocada por qualquer motivo. Não depende pois depende da importância que a pessoa dá a determinada situação. E ela pode surgir tanto em adultos como em crianças. Tá? Então, não é a situação que me causa desconforto, que me causa um problema emocional. É a maneira como que eu vejo as coisas que vai mudar a forma com que eu vou vivenciar aquela situação. Aí você vai me perguntar assim, Josi, então eu tenho que ter pensamento positivo? Não, é pensamento realista. Tá? Se não tem iminência de perigo, então não tem por que estar ansioso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre a ansiedade e a depressão. 2% dos casos de depressão, eles se tornam ansiedade. Dos casos de ansiedade se tornam depressão. Enquanto 24% dos casos de ansiedade se tornam depressão. É isso, é o contrário. A depressão vira ansiedade em 2% dos casos, e os casos de ansiedade viram depressão em 24%. Tá? Então é porque os sintomas são muito parecidos e acaba que uma doença vira um gatilho para outra. Então é muito sério. Às vezes uma coisa vai virando outra coisa muito mais complicada. E aí tem gente que começa a ter síndrome do pânico, tem crises que ela acha que vai morrer. Então é muito sério. Pode passar. Relação entre o corpo e a mente. Então todas essas doenças, elas interferem no nosso relacionamento interpessoal, interferem no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como a gente já citou aqui. Nós estamos conhecendo casos assim. Interfere também na nossa autoconfiança, interfere também nas nossas defesas imunológicas. Tá? O que são as defesas imunológicas? É as defesas que o meu corpo tem contra doenças. Então, se a minha mente não vai bem, o meu corpo pode vir a ter algum problema. Pode passar.
é o que nós chamamos de somatização, que nada mais é do que o corpo manifestando em sintomas de doenças as situações conflitantes do nosso dia a dia. Então, às vezes, algo que está mal resolvido na nossa vida, um problema que a gente não consegue lidar, pode nos causar problemas na nossa saúde física, porque o nosso corpo fica abalado, né? A nossa imunidade fica baixa, então a gente fica mais suscetível a pegar doenças e vírus. Quais são os tratamentos para essas duas doenças que eu listei aqui hoje? A base do tratamento geralmente inclui medicamentos, tá? Como medicamentos eu citei alguns ali que são os mais comuns, que são os ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos, tá? E quase sempre, em todos os casos, vem acompanhada da psicoterapia, que é um acompanhamento psicológico. Pode passar. Como prevenção, tem jeito, Jô, de eu prevenir e não ter esse tipo de coisa? Tem. Dormir bem. Aí a pessoa que fez o slide pra mim fez questão de separar. Não significa dormir muito. Significa dormir bem. Significa dormir bem, ter uma boa noite de sono para que a gente possa processar tudo aquilo que a gente viveu no nosso dia e renovar as nossas forças. Praticar atividade física. Todo mundo sabe que a atividade física é primordial para a nossa vida em todos os aspectos. Tá? Então ela é muito importante. Ajudar alguém. O que é ajudar alguém? Fazer algum trabalho social, doar sangue, fazer algo por alguém. Por quê? Porque a gente se sente mais útil, a gente se sente importante. Ou até mesmo na igreja. Ajuda o seu irmão, que às vezes está tristinho, chega nele, conversa, faz alguma coisa por ele. Já faz a gente se sentir bem. Reservar tempo para fazer coisas que goste, como aquele vídeo lá do início mostrou. No nosso dia a dia a gente anda muito corrido, muito sem tempo, tem muito estímulo da mídia, da internet, e às vezes a gente não tem para fazer as coisas que a gente gosta. Por muito tempo eu fiquei da faculdade para o trabalho, do trabalho para a faculdade, e às vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas que a gente gosta, e é importante ter isso, reservar um tempo para isso. Eliminar lembranças ligadas a emoções negativas. O que é isso? Como dizem um ditado por aí, é não ficar chorando pelo leite derramado. Não ficar remoendo coisas que às vezes não dependem de nós, coisas que aconteceram e já passaram. Tá? Praticar a religião. O que é esse praticar a religião? Tem estudos que mostram que a religião ela auxilia, sim, em muitos casos, pacientes doentes, tanto em doenças psicológicas como em doenças físicas. Porque as pessoas que têm religião, vou dizer os cristãos, eles têm mais resiliência, eles sabem lidar melhor com as situações. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida está pautada no Senhor, que independente de qualquer coisa, Ele é soberano, está com a gente em todas as situações, e é isso que nos deixa mais tranquilos. Um exemplo dessa diferença é ir num velório de algum cristão, ir num velório de uma pessoa que não é cristã. Vocês veem que o sofrimento dos que estão ali é diferente. Porque a gente sabe que quando a gente morre, a gente vai ter eternidade. E muito de praticar a religião, de servir a Deus verdadeiramente, de buscar a presença do Senhor, é o que nos acalma e nos dá força para vivenciar todas as dificuldades do nosso dia a dia. Inteligência emocional e resiliência. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já? Pode passar. Controle emocional, que é a inteligência emocional, é saber lidar com os próprios sentimentos e expressá-los de maneira saudável para si e também para os outros. Tá? Resiliência é superar adversidades e transformar experiências negativas em aprendizado. Pode passar. Como ser resiliente?
Acredite na sua capacidade, executar ações que tragam bons resultados, buscar ajuda em situações difíceis, tá? Busque seus pais, busque o seu líder de jovens, busque o seu pastor, mas por favor, não sofra sozinho. Seja flexível, não tome as coisas como definitivas, seja empático, se coloque no lugar do outro e em situações adversas persista. Conheça e controle as suas emoções, seja otimista e encare os desafios como algo positivo. Agora eu quero que vocês citem para mim algumas situações em que nós jovens precisamos ser resilientes no nosso dia a dia. Como? Morte de parente. Frustrações. Liga no WhatsApp. Problema familiar. Término de relacionamento. Término de relacionamento. Bolsonaro, Haddad. Essa situação. Como sermos resilientes nessas situações? O que a gente pode fazer quando a gente tem um problema no nosso trabalho? Como que a gente pode ser resiliente quando a gente tem um problema no nosso trabalho? Por exemplo, quando quem é vendedor não consegue bater a meta. Como que a gente consegue ser resiliente? Insistindo. Sim, na próxima vez. Persistir. Persistir. Colocar no lugar do outro. Sim, colocar no lugar do outro. Tentar tirar pensamento positivo de uma situação. Sim, e um aprendizado. Pode passar. O que vocês veem nessa imagem? Ponto preto? Mais alguém vê mais alguma coisa? Duas cores. O que mais vocês veem nessa imagem? Ponto branco? Ah, aquele ali é um besouro. Não faz parte da imagem. É um pontinho preto, mas não É o quê? Eu também vejo um pontinho preto. Ah, que bom. Mas eu também vejo outra coisa. Eu vejo um espaço em branco que me dá um universo de possibilidades. E muitas vezes o problema que você está enfrentando é esse pontinho preto. E você só consegue enxergar ele. Você não enxerga as possibilidades. Você não enxerga toda essa página em branco que você pode escrever novamente a sua história. E é isso. O Deus que nós servimos, Ele pode escrever a sua história de novo. E Ele tem o melhor para nós. Então era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Amém?